A paz do Senhor, amém? Pode se sentar, pode ficar tranquilo. Abra sua palavra, sua Bíblia comigo, em Juízes. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de nós que estamos aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo nessa noite. Tenho certeza que Deus já falou em nossos corações por meio das ministrações, mas tenho certeza que Deus vai falar mais um pouquinho para nossas vidas, amém? Juízes, no capítulo 6, Juízes, no capítulo 6, os irmãos que estão nos assistindo nessa noite, compartilhe na sua rede social, por meio do WhatsApp, Facebook. Tenho certeza que Deus pode alcançar mais pessoas. Agora é hora de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Muito bom nós estarmos louvando a Deus por meio de louvor, mas sabemos que tudo sustenta por meio da palavra dele. A hora mais desejada dos nossos corações não deve ser somente o louvor, mas a palavra. Hora de Deus alentar, trazer consolo, exortar e com a sua misericórdia falar em nossos corações. Quero que os irmãos aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo abram os seus corações e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Juízes, no capítulo 6, no verso 1 em diante, diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as copas que estão nos montes e as cavernas e as mortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subia os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos com tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Verso 6: Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Curva sua cabeça, vamos estar fazendo mais uma oração. Pai eterno, soberano Deus, nós estamos aqui diante da Tua graça, diante do amor tão grande como o do Senhor. E Deus, estamos aqui prontos para ouvir a Tua palavra. Prontos, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar em nossos corações. Instrua cada um de nós. Que o Senhor venha, Deus, abrir a nossa mente, o nosso coração, e Deus levar cativo perante ao Teu trono, Pai. Que nenhum pensamento, que nada venha tirar a nossa atenção da Sua palavra. Vem, Espírito Santo, nessa noite, ilumina-me, Senhor, que eu simplesmente diminua e o Senhor venha crescer, e a Tua palavra venha, Deus, produzir frutos em cada coração aqui presente. Pai, eu te entrego diante da Tua presença, que Deus, o Teu poder venha estabelecer sobre este lugar. Venha, Deus, trazer paz nesse ambiente. Deus, venha trazer, Deus, com o Seu amor, cura, restauração, transformação. Venha fazer com que essas pessoas que estão aqui nos assistindo, essas pessoas que estão nos acompanhando, todas venham ser impactadas pela Tua palavra. Espírito Santo, nós te convidamos e te damos liberdade neste lugar, Deus. Nós queremos mais, nós precisamos de mais. Nesses dias tão difíceis, nós estamos aqui dizendo: dependemos do Senhor, dependemos do Teu poder,
dependemos da Tua palavra, dependemos que o Senhor venha nos consolar nessa noite. Abra, Deus, em nossos corações, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, sabemos que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, e toda a palavra que você lê, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, ela vai te ajudar em alguma coisa, porque ela foi inspirada por Deus. Deus, Ele traz consolo por meio da Tua palavra, Ele traz paz em nossos corações. E o apóstolo Paulo, ele diz em Timóteo, no capítulo 3, verso 16, toda a Escritura é divinamente inspirada, e ela também é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ou seja, se você pegar de Gênesis e Apocalipse, sempre vai ter uma mensagem para o seu coração. Sempre ela vai trazer alguma coisa no seu coração. Ou ela vai te corrigir, ou ela vai te consolar. E hoje, por meio desse capítulo 6 de Juízes, nós vamos aprender algumas lições preciosíssimas. Juízes foi escrito na época em que o povo de Israel chegou na terra prometida. Após a morte de Josué, Deus levantou homens chamados juízes, líderes em hebraico, e homens que, por meio da graça de Deus, por meio do Espírito Santo, Deus trouxe paz sobre Israel, Deus trouxe liberdade sobre Israel, e Deus levantou esses homens para que pudesse auxiliar Israel após a morte de Josué. E por muitas vezes eles ganharam guerras, pelejas, eles ajudaram a construir, reconstruir o povo de Israel, porque estava sem líder. Josué tinha morrido, e Deus precisava de alguém para pudesse orientar as 12 tribos. E nós, no capítulo 6 que nós lemos, nós vamos aprender a história de um homem, de um juiz, chamado Gideão. Um homem pequeno, um homem frágil, um homem vindo de uma família pobre, humilde, mas que Deus tinha algo preparado para a vida dele. E sabemos que Deus, por meio da sua graça, Ele não olha a estatura, Ele não olha a vida financeira, Ele não olha nada a aparência humana que venha a nos agradar, mas Ele olha para um coração íntegro. É Ele quem escolhe. E sabemos que Deus adora escolher as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus adora confundir as coisas para outros, loucas para confundir as sábias. E hoje vamos aprender sobre a vida desse homem chamado Gideão. No capítulo 6 se inicia com uma frase muito triste. O capítulo 6 vai narrar a história em que o povo de Deus se afastou do Senhor. Nós lemos que no verso 1 vai dizer: porém, o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse porém, nós precisamos ver o contexto anterior. Vai falar que o povo de Deus, Israel, estava vivendo 40 anos de paz sobre o reinado de Débora. Débora estava governando como juíza, estava trazendo por meio da graça de Deus paz sobre Israel. Mas, porém, até um certo ponto, no capítulo 5, eles se afastaram da presença de Deus. Eles deixaram o altar de Deus e tocaram para outros altares. A palavra é bem certa dizer: porém, o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o contexto vai dizer isso, que estava tudo bem sobre o povo de Israel, até que eles então acharam que a força estava neles, acharam que o poder estava neles e abandonaram Deus. Acharam que quem mandava era eles, que quem trouxe eles naquela terra prometida era eles. Então se esqueceram de Deus, deixaram Deus de lado, deixaram Deus como segunda opção e começaram a seguir outros deuses, abandonaram o Senhor. Começaram a valorizar mais a criação do que o Criador.
começaram a prevaricar contra o reino do Senhor. Aquilo que Deus tinha como zelo perante Israel, eles pecaram contra Deus. Eles faziam com que as outras nações faziam, eles também repetiam, sendo que Deus já tinha dito, não fizesse como as outras nações. Ou seja, eles pecaram contra Deus, se afastaram de Deus, deixaram Deus de lado, começaram a fazer altares a Baal, começaram a fazer altares a outros deuses. Existe algo tão comum nisso aqui como nós nos dias atuais. Existe algo tão comum aqui quando se fala do afastamento desse povo de Deus com nós. Porque se nós olharmos o contexto que nós vivemos, a vida que nós vivemos, aonde nós estamos longe do Senhor. Nós fazemos o que é mal perante aos olhos de Deus. Nós afastamos daquele que nos criou. Nós estamos adorando mais a criação do que o próprio Criador. Nós estamos mais zelando para as coisas materiais do que pelas celestiais. Nós estamos tão igual a este povo que prevaricou, que pecou, que se afastou de Deus, que esqueceu daquilo que Deus tinha feito para eles. Existe algo tão interessante, é que esse povo esqueceu de tudo que Deus tinha feito para eles, esqueceram de Deus. O texto em seguinte vai dizer que eles esqueceram do Senhor. E o que nós vemos nos dias atuais? A palavra de Deus diz lá em Isaías, no capítulo 5, verso 20: ai dos que o mal chamam bem, e ao bem de mal, que fazem as trevas luz e a luz de trevas, e faz do amargo doce e do doce amargo. O relativismo tomou conta de nossa sociedade. Já não é o certo mais. Se é no ponto de vista de outro, pode-se dizer que não é o certo, é o errado. E o relativismo trouxe o pecado, e as pessoas se afastaram do Senhor. Já não sabem mais o que é a verdade, já não sabem mais o que é o Senhor. O relativismo entrou no nosso meio, até mesmo dentro da igreja. As pessoas já não sabem o que é ser santo e o que é ser profano. As pessoas não sabem o que é pecado, não sabem o que é viver em santidade. Assim como o povo de Israel prevaricou, pecou, e tudo isso, o relativismo tomou conta sobre o povo de Israel, também nós estamos vivendo isso. Nós vemos na TV, vemos nas redes sociais, as pessoas não sabem mais diferenciar o bom do ruim, o justo do ímpio. Depende do ponto de vista, depende do ponto de vista da sociedade, depende do ponto de vista que você vê. Mas nós sabemos que a verdade é que liberta, e a verdade de Deus, ela não muda. Ela é verdade aqui no Brasil, também é verdade lá no Japão. E essa é a verdade eterna. E a verdade nós encontramos na palavra. Mas o povo de Israel deixou que o relativismo reinasse sobre eles. E eles pecaram, entregaram-se aos prazeres da terra, assim como a sociedade que nós vivemos. O momento que nós vivemos é de olharmos para Deus e as pessoas estão olhando para Gustavo Lima. As pessoas estão olhando para os seus ídolos. As pessoas estão olhando para o presidente, o que ele pode fazer, sendo que os nossos olhos devem estar postos sobre o Rei dos Reis. Aleluia. E o Senhor dos Senhores. Mas o que nós vemos, a sociedade está olhando para as outras coisas, olhando para aquilo que não traz benefício nenhum, olhando para aquilo que somente traz coisas perversas, impiedade nos nossos corações. E o povo se entregou aos prazeres da terra. Meu irmão, isso é triste. Nós vemos que na rede social o que é bonito você postar uma cerveja,
Nós vemos o que é bonito, é você estar fazendo algo que a sociedade agrada. Nós vemos nas televisões as pessoas trocando a verdade. E tudo isso que nós vivemos hoje, também o povo de Israel estava vivendo. Copiamos o que o mundo faz. Nós copiamos aquilo que traz agrado à nossa carne, aquilo que traz prazer à nossa carne, aquilo que traz benefício a nós mesmos, ao nosso coração carnal, e muitas vezes nós copiamos. E o povo de Israel, eles pecaram contra Deus, assim como nós pecamos, estamos pecando contra o Senhor. Tudo que o povo de Israel fez de errado, tudo aquilo que eles fizeram, nós também podemos orar pelo nosso contexto. As pessoas fazem, as pessoas deixam de fazer, de adorar a Deus. Tudo isso que nós vemos aqui, eles fizeram contra o Senhor. E o interessante é que houve um reinado de paz, 40 anos de paz sobre eles, até que subiu no coração deles, achando que eles poderiam seguir sozinhos, achando que eles poderiam continuar fazendo sozinho, sem Deus. E é assim também na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que podemos seguir sem Deus. Muitas vezes que nós achamos que nós podemos dar um passo na frente de Deus. Muitas vezes achamos que nós podemos fazer sem Ele. E o povo de Israel achou que podia fazer. E como castigo, nós precisamos entender que o Deus de amor, Ele também é um Deus de juízo. Eles pregam um Deus de amor, mas também precisamos entender que esse mesmo Deus de amor, esse mesmo Deus que nos dá fôlego, Ele também tem autoridade como juiz sobre os céus e a terra de tirar o nosso fôlego. E Ele é juiz, e juiz, Ele presta a justiça sobre os nossos atos. Se nós erramos, precisamos acertar com o juiz. E o povo de Israel pecou contra Deus, mas Deus então entregou eles aos midianitas. E esse povo sofreu, eles sofreram tanto na mão dos midianitas. A palavra de Deus diz que eles plantavam, os midianitas vinham e arrancavam tudo. Eles não tinham prazer de colher nada na terra que Deus prometeu e entregou na mão deles. Nada que eles pudessem fazer não tinha solução, porque os midianitas estavam acampados em volta do povo de Israel. Durante 7 anos eles sofreram com isso. O texto que nós lemos vai dizer que eles faziam caverna para se esconder. 7 anos nesse estado, 7 anos se escondendo dos seus inimigos, 7 anos dentro de cavernas, passando fome. Foram assim que o povo de Israel sofreu na mão dos midianitas. 7 anos sofrendo. O juízo de Deus caiu tamanho sobre o povo de Israel. Roubavam suas colheitas, foram escravizados, torturados. Tudo isso o povo de Israel passou durante 7 anos. O que nós precisamos entender aqui? Que o que nós estamos vivendo nada mais é também do que um juízo de Deus sobre a terra. Nada mais é do que um juízo, uma amostra daquilo que Deus pode fazer sobre a terra. Nós devemos entender, se você não gosta de ouvir, que o Deus que nos salvou, o Deus que é de amor, o Deus que amou o mundo, Ele também é juiz. E Ele também traz juízo. E tudo que nós estamos vendo, um mundo perturbado por causa de um pequeno vírus. As pessoas desorientadas, agora imagina estava lembrando de uma coisa. O povo de Israel sofreu tanto dentro de cavernas, aprisionado dentro de cavernas, durante 7 anos. E tem mais ou menos 3 meses que nós estamos passando por um pequeno vírus. E as pessoas estão desorientadas,
perturbadas. Agora imagina o povo de Israel durante 7 anos sendo torturado, não poderia colher, eles não poderiam plantar, eles tinham que plantar escondido, porque senão os medianitas iam vir e arrancavam. Eles sofreram, durante 7 anos sofreram amargamente. E o que estamos vendo acontecer nada mais é do que uma amostra do juízo de Deus sobre a terra. Porque nós pecamos contra Deus, abandonamos os altares do Senhor e levantamos altares para o nosso coração, levantamos altares que no olhar humano parece ser bom, apalpável, era bom para o coração, mas eu tenho uma palavra para te dizer, que o Deus de Israel, o Deus soberano, Ele traz juízo sobre a terra. Nós pecamos contra o Senhor como o povo de Israel pecou. Erramos contra Deus como o povo de Israel errou. Abandonamos o Senhor para seguir outras coisas. O que prevalece, meu irmão, é somente a palavra de Deus. E que muitas vezes abandonamos a palavra do Senhor por redes sociais. Sabe qual que é o altar de hoje? São as redes sociais, que você trocou o momento de meditar na palavra que traz vida, para meditar na palavra que traz destruição no seu coração. Muitas vezes passamos na frente de um computador, de um celular, levantamos altares para o nosso prazer, cobiça, dinheiro, inveja, tudo isso trocamos por Deus, abandonamos por Deus. E o povo de Israel fez assim, abandonou. Eles acharam que tinha força, confiaram na força dos soldados, confiaram na força deles, que eles podiam fazer, que a terra era boa. Que o que nós olhamos para o mundo atual? O cientista achando que é mais do que Deus, achando que tem poder sobre todas as coisas, mas Deus traz um vírus para mostrar que não existe nada comparado a Ele. Tudo que nós vemos é porque nós causamos, é porque o pecado trouxe, é fruto do pecado. O pecado é bom, mas ele tem um fruto. O pecado é bom, mas ele vai cair a conta. E isso que nós vemos, o povo de Israel caiu a conta sobre eles. Mas precisamos saber fazer a coisa certa nesses momentos difíceis. O povo de Israel pecou contra Deus. O povo de Israel errou contra Deus. Eles falharam contra Deus. Mas mesmo falhando, mas mesmo errando, mas mesmo pecando, o Senhor sempre está de braços abertos para receber o seu filho amado. O povo de Israel se afastou, mas eles sabiam do amor de Deus. Eles sabiam que o amor de Deus estava nos esperando. E o povo de Israel, no verso 6, vai dizer assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então os filhos de Israel se prostraram perante ao Senhor. O que a pastora ministrou nessa noite? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus caminhos, então ouvirei dos céus, sararei a terra. Esse é o nosso Deus. Mas por que nós não clamamos? É porque o nosso coração se endureceu, se afastou. Preferimos ficar em redes sociais, preferimos ficar assistir lives, do que vir adorar o Deus Criador. Quantas vezes passamos preocupados com tudo e esquecemos de clamar a Ele? O povo de Israel, eles pecaram, erraram,
mas existe uma diferença muito grande deles com nós. É que eles se arrependeram. É que eles olharam para Deus e disseram: Deus, tem misericórdia de nós. Deus, tem misericórdia de nós. Mas o que nós vemos? As pessoas zombando de Deus nas redes sociais. As pessoas zombando de Deus nas ruas. As pessoas andando de qualquer forma. As pessoas andando de qualquer jeito. Se esqueceram do Criador. Se esqueceram de Deus. Mas a palavra que eu tenho para vocês nessa noite é: o mesmo Deus Todo-Poderoso que ouviu o clamor do povo de Israel, o mesmo Deus que ouviu o clamor do povo de Israel, Ele está com os ouvidos atentos para o seu clamor. A palavra de Deus diz em Oséias, no capítulo 6, verso 1: vide e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Ele pode até ferir, mas é Ele que cura. É Ele que tem todas as coisas nas suas mãos. É hora de nós voltarmos para Ele. É hora de nós olharmos para Ele. É hora de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Então Deus ouviu o clamor de Israel. Em Juízes, no mesmo texto que nós lemos, ele vai falar do 8 ao 10. E enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiram. E eu expulsei diante de vós, e vós da sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus. Quando nós clamamos ao Senhor com o coração contrito, o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Ele ouve a nossa oração. O texto que nós lemos vai dizer bem claro isso, que o Senhor então ouviu imediatamente o clamor daquele povo, o choro daquele povo, porque eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sendo perseguidos, mas eles sabiam que o Deus de Israel, o Deus soberano, que tinha uma aliança com o povo de Israel e que também tem uma aliança com você, Ele ouve. Ele ouve, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicaram totalmente o seu coração. Os olhos do Senhor estão atentos. Em Isaías vai dizer: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir a sua oração. O seu clamor, o nosso clamor, porque precisamos voltar a Deus, porque precisamos olhar para Deus, precisamos como uma nação que crê no Senhor, olhar para Ele, buscar a Ele noite e dia, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus paz sobre a terra. E Deus, com a sua graça, então ouviu ao povo de Israel. Então Deus, com a sua misericórdia, vai levantar um homem chamado Gideão. O verso 11 e o verso 12 do capítulo 6 vai dizer assim: então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do cavalo que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Biezita, e Gideão, teu filho, estava malhando o trigo no lagar. Olha que interessante. Eles estavam sofrendo tanto que eles não podiam colher o seu trigo, porque lagar era um local onde se espremia uvas, e eles estavam escondidos. O lugar onde eles
poderiam usar como uva para eles pegarem o sumo da uva. Ali eles estavam escondidos dos seus inimigos, e então eles estavam ali usando aquele lugar para trigo, para malhar trigo, porque os midianitas, quando viam, percebiam, iam lá e colhia tudo, pegava tudo. Eles estavam sofrendo, e esse homem Gideão, esperto, estava escondido. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: escute isso. O anjo do Senhor apareceu a Gideão no momento em que ele estava escondido, trabalhando o seu trigo para trazer mantimento ao seu povo. Então o anjo virou para ele e diz assim: o Senhor, Gideão, o Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é com você, meu irmão. O Senhor está com você. Quando você adora, quando você se arrepende, Ele ouve, Ele envia consolo, dizendo: eu estou com você, eu estou com você, eu estou 24 horas por dia com você, é eu que zelo por você, é eu que cuido por você. Então o Senhor veio até ele e disse: eu estou contigo, homem valoroso. Deus está com nós. Eu lembro de Josué, no capítulo 1, verso 9. Eu tenho certeza que os irmãos sabem, principalmente na atualidade, estão usando muito esse versículo. Josué 1, 9 vai dizer assim: não fui eu que te ordenei a você, seja forte, seja corajoso, não se apavore, nem se desanime. Agora o verso final vai dizer: pois o Senhor, o Deus, estará com você por onde quer que andar. A palavra de Deus diz lá em João, o Senhor Jesus vai dizer: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Espírito Santo que zela por você está com você. Sabe que nesse momento que nós estamos vivendo, o Senhor está contigo. É Ele que é o seu protetor, é Ele que zela por sua vida. Glória a Deus. Por isso não tema, Isaías 41, verso 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, e fortalecerei e te ajudarei. Eu segurei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Mas muitas vezes nós não cremos. Muitas vezes nós questionamos a Deus, assim como Gideão também questionou. Gideão, por um momento, ele questionou a Deus: mas Deus, se o Senhor é o Deus que nos tirou lá do Egito, como que o Senhor permite que nós venhamos passar isso? A palavra mais frequente que nós ouvimos: se Deus existe, por que Ele permite o mal? Da mesma forma, Gideão virou-se contra Deus, questionou a Deus, mas não pensou na hora para falar. Porque se ele olhasse para as suas injustiças, olhasse para a sua vida espiritual caída no chão, ali estava um homem, Gideão. Tudo diz na história que ele era um homem justo. Talvez foi um dos únicos que não se prostrou perante a Deus, mas ele questionou a Deus. Mas a palavra que eu tenho para a sua vida nessa noite é o seguinte: antes de questionar, antes de murmurar a Deus, olhe para você, olhe para nós, olhe e veja o que nós merecíamos. Nós merecíamos somente o inferno, mas a graça de Deus trouxe salvação sobre cada um de nós, pois pela graça vós sois salvos. Nós merecíamos somente o inferno, mas Deus, pelo seu amor, nos trouxe salvação. Gideão questionou a Deus, mas Deus deu uma resposta a ele. Precisamos crer na soberania de Deus.
Sabe o que eu estava pensando outro dia? Sabe por que muitas vezes murmuramos contra Deus? Sabe por que muitas vezes nós vemos as pessoas desorientadas, oprimidas, atribuladas, com pequenas coisas que acontecem na vida dela? É porque ela não crê na soberania de Deus. Porque se ela cresce na soberania de Deus, ela saberia que até o mal que vem na vida dela é para o bem dela. Até o mal que bate na sua porta, saiba que é para o seu bem. Essa é a soberania de Deus. Está além dos nossos pensamentos, está além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, porque Ele é o Deus que cria, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus sobre os céus e a terra, Ele tem todas as coisas na sua mão. Aleluia! Glória a Deus! Deuteronômio capítulo 10, verso 16: pois o Senhor, o Deus, é o Deus dos deuses, e o soberano sobre soberanos, o grande Deus, o poderoso, o temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Glória a Deus! Esse é o Deus soberano. Meu irmão, você não crê em Deus, você não crê em Deus feito por mão humana. É hora de nós colocarmos na fé em Deus. É o Deus soberano. Você não crê num Deus pequenininho que não pode acabar com o vírus. Não, você crê num Deus que cria, que faz, que tem tudo na sua mão. Precisamos crer na soberania de Deus. Ele domina sobre todas as coisas. Sabe, meu irmão, se nós crêssemos na soberania de Deus, nós andaríamos tranquilos. Porque se nós morrermos ali na frente, saberemos que nós estaremos com Ele. É isso que nós deveríamos pensar, é isso que nós deveríamos almejar. Crer na soberania do Deus, crer na soberania do Senhor, porque até mesmo aquele que estava na cruz, do lado de Jesus, aquele que passou a sua vida toda pecando, a sua vida toda errando contra Deus, ao lado de Jesus, à sua direita, um ladrão, um preso, outro à sua esquerda, também fez tudo de errado na sua vida, mas pegou a oportunidade na hora certa. Ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus virou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A soberania de Deus, no momento certo, trouxe salvação àquele homem e traz salvação sobre as nossas vidas. Precisamos crer na soberania de Deus, crer na soberania do Senhor. Salmo 103, verso 19: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo e todas as coisas. Sabe o que Martinho Lutero falava? Sabe o que Martinho Lutero falava? Até o diabo é o diabo de Deus. Como assim? O diabo jamais pode ir até onde Deus. Ele jamais pode dar um passo se Deus não permitir. Satanás não pode ferir alguém sem que Deus permita. Satanás não pode dar um passo sem que Deus permita. Tudo está sobre as suas mãos. Todas as coisas estão nas mãos dele. A soberania de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. O seu amor é incomparável, é inconfundível. Ele é soberano. Se você quer nesse Deus, levante a sua mão e adore como uma adoração sincera, como uma adoração digna, porque você não está adorando eu, mas sim o Senhor dos Senhores, o Deus poderoso. Esse é o grande eu sou. Então o Senhor olhou para ele
Nós precisamos entender que nós, para conseguirmos passar pelas adversidades, conseguirmos passar pelos momentos difíceis, precisamos do apoio de Deus. Precisamos da força de Deus. Precisamos que o Espírito Santo esteja com nós. Sabe por que o pastor não cansa de pregar? Ore, jejua, tira um tempo com Deus, se encha do Espírito Santo, porque ele sabe que sem o Espírito Santo nós não podemos. E diz a palavra do Senhor no verso 14, no mesmo capítulo que lemos: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? O verso depois vai dizer: o Senhor encheu Gideão com o Espírito Santo. E Gideão tocou a trombeta, dizendo: venha todos os povos, porque o Senhor Deus nos deu os medianitas nas nossas mãos. Cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia. Precisamos disso. E Gideão, depois de uma luta com Deus, depois de pedir algumas coisas a Deus, não vou aprofundar, mas Gideão, nós vamos aprender algumas atitudes de Gideão diante de uma adversidade. As atitudes de Gideão perante essa adversidade. O que ele fez? A primeira coisa diante da adversidade nós devemos entender. No verso 26 e 27, olha o que Gideão fez. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume, neste lugar forte, no lugar conveniente, e toma um segundo boi, e oferecerás em holocausto com lenha e que cortares do bosque. Primeira coisa, diante da adversidade, levante um altar de adoração ao Senhor. Gideão não pensou duas vezes. A primeira coisa que ele fez, ouviu a voz de Deus e disse: é hora de levantar um altar para nós adorarmos a Deus. É hora de nós levantarmos um altar para nós prestarmos culto ao Senhor. O que eu quero dizer para você nessa noite? Não é hora de ficarmos tranquilos, vagando de um lado para o outro. É hora de nós levantarmos altares e adorar ao Senhor. Levantar altares e adorar ao Criador. Glória a Deus. E a segunda coisa que ele fez foi semelhante, mas olha o que ele fez. Levantando, no verso 28, levantando-se, pois, os homens daquela cidade, de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado. Primeira coisa, levante altares de adoração ao Senhor. Segunda coisa, derrube aquilo que te afasta de Deus. Vou repetir. Derrube aquilo que te afasta do Senhor. Se você quer passar pela adversidade, derrume os altares que você está se afastando de Deus. É hora de você olhar para Deus. A segunda coisa que Gideão fez, quebrou o altar de Baal, aonde eles adoravam outros deuses. Ele então quebrou o altar. É hora de adorar o Criador. É hora de adorar aquele que é digno. E o povo de Israel disse: é hora de adorar o Deus Criador. Glória a Deus. Meu irmão, afaste daquilo que te afasta de Deus antes que seja tarde. Desligue daquilo que te desliga de Deus. Afaste totalmente. Quebre esses altares. É hora de nós olharmos para Deus. É hora de nós louvarmos ao Senhor. Somente Ele. É hora de nós prestarmos culto somente a Ele. Então o Senhor apoderou dele com o Espírito Santo e trouxe força sobre Gideão. E Deus que faz todas as coisas.
O verso mais interessante, mais contado, todos conhecem a história do Gideão e seus 300. Mas antes de chegar no 300, existia 32 mil soldados. Preste atenção. Se nós formos olhar o contexto, pastora Jerusa, se nós formos olhar o contexto, nós vemos que os 32 mil ainda era pouco. Por quê? Porque o contexto vai dizer que o povo dos medianitas era como uma areia. Vai falar bem claro o seguinte: olha só, os midianitas e os amalequitas, todos os filhos do Oriente jaziam no vale, era como os gafanhotos em uma multidão, e eram inúmeros os seus camelos, como a areia que há nas praias do mar. Ou seja, 32 mil era pouco, pastor. 32 mil para encarar aquele povo era pouco ainda. Era muito pouco. Mas aí Deus vai e surpreende Gideão. Mas então Deus, vendo 32 mil soldados, viu que era muito. Olha só, olha o que vai dizer no capítulo. Olha só o que vai dizer no capítulo 7, verso 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. Gideão demorou a conquistar esses 32 mil, por quê? Porque nem todo mundo estava de lado de Gideão. Se você ver o contexto, vai ver que alguns estavam contentando contra Gideão. Ou seja, ele conseguiu esses 32 mil, mas ainda não era suficiente. Então Deus chega para ele e vai dizer: este é muito o seu povo. Deus continua dizendo para Gideão, fala assim: ó Gideão, para eu dar os medianitas em sua mão. Olha por que Deus não permitiu. Olha por que Deus não permite que muitas vezes nós encaramos com nossa força. Preste atenção. Para eu dar os medianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me levou. Vou continuar. Deus permite circunstância para nos mostrar que jamais conseguiremos sem a força dele, sem o poder dele. O texto vai continuar dizendo que agora, pois, apregou os ouvidos ao povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire apressadamente a Galiléia. Então voltaram no povo 22 mil e 10 mil ficaram. Agora olha só, 32 mil já era pouco para encarar os medianitas. Agora sobrou só 10 mil. Mas pela surpresa de Gideão, estou terminando, nós vamos entrar na parte principal. Para a surpresa de Gideão, o Senhor Deus chegou para ele de novo e disse assim: Gideão, ainda é muito povo. Faze descer as águas ali e provarei, e será que daquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Somente 10 mil soldados para encarar uma multidão, para encarar milhões. Agora Deus fala que 10 mil é muito ainda. Gideão fica surpreso com aquilo. E Deus, com um teste, vai fazer um teste para eles, e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que abaixar de joelhos a beber. Ou seja, aqueles que pegassem, lambessem como um cão aquela água, e aqueles que abaixassem, ele poderia deixar de lado. E a palavra de Deus vai dizer que aqueles que pegaram a água com a mão e trouxe até a boca foram somente 300 homens. Agora pense comigo, 32 mil já era pouco, agora imagina 300. Talvez seja 1%, mais ou menos. E foi o número dos que lamberam e levando a mão à boca, 300 homens. E todos os restantes do povo se abaixou de joelhos
as águas. Agora eu quero entrar na parte. Sabe o que eu acho mais interessante aqui? Alguns historiadores vão dizer que existia algo por trás dessa oportunidade deles levarem a mão na boca, por aí, mas não é isso que eu vou falar. Mas eu quero falar daqueles que foram embora. Talvez Deus, pastor, permitiu que o mais sábio fosse embora. Talvez Deus permitiu que o curandeiro fosse embora, o médico. E o médico era um dos principais que deveria ter no exército. Talvez Deus permitiu que ele fosse embora. Talvez Deus permitiu que esse sábio, o mais inteligente que existia no governo ali, naquele povo, permitiu que ele fosse embora. Deus permitiu também, talvez, que os curandeiros fossem embora. Talvez o mais experiente em guerra, Deus também permitiu que ele fosse embora. Aí Gideão coça a cabeça e diz: meu Deus, só está ficando esses daqui. Só está ficando esses pequenos homens. Os maiores estão indo embora, só está ficando os pequenos. Talvez Deus permitiu que o capitão, o chefe, fosse embora também. Talvez Deus permitiu que o melhor arqueiro da época fosse embora também. O que tinha de melhor armadura, talvez Deus permitiu que fosse embora também. Mas o que você quer dizer com isso, Lucas? Por esses dias Deus está mostrando aonde está o sábio com a sua sabedoria. Por esses dias Deus está dizendo: cadê o médico com a sua ciência? Por esses dias Deus está nos mostrando o que vale o seu dinheiro, do que vale o seu poder, do que vale a sua riqueza, do que vale o que você tem de precioso. Deus está nos mostrando, como mostrou Gideão: o que vale isso aí sem mim? O que vale isso aí sem mim? O melhor arqueiro, o melhor sábio. Aonde está o homem mais inteligente do mundo? Com QI especial, cadê ele? Cadê os homens mais inteligentes perante a esse vírus? Cadê? Cadê a riqueza perante a esse vírus? Cadê? Onde está? Onde está a medicina? Onde está a ciência? Onde está a experiência? Os médicos de experiência? Onde está tudo isso? Assim também Gideão passou. Deus mostrando a Gideão que não é por nossa força que vamos vencer, mas é pelo poder, soberania, eternidade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem todas as coisas nas suas mãos, é que nós vamos vencer. É isso que Deus estava mostrando a Gideão. E sabe de uma coisa? Esses 300 homens eles não tinham como ganhar desses homens. Eles não tinham como ganhar dos medianitas, mas Deus deu sabedoria então a Gideão. Fez com que Gideão separasse em grupo de 3. 100 para um lado, 100 para o outro e 100 para o outro lado. E diz que cada um tinha uma trombeta. A palavra de Deus diz que cada um tinha uma trombeta e na sua mão uma vasilha de água. Então Gideão disse para eles: assim que eu te disser a cada um de vocês. Eles cercaram todo o povo os medianitas. Cercaram eles, 100 de um lado, 100 de outro, 100 de outro lado. Já era tarde, eles estavam trocando de guardas, de sentinelas. E Gideão teve a ideia, vinda do Senhor, que Deus deu a ele. Disse o seguinte: Gideão, quando eu tocar a minha trombeta, vocês, os 100, os 300, vão tocar também as suas trombetas e quebrar as suas vasilhas de água na hora que eu avisar. E no exato momento em que Gideão e todos os seus povos tocaram juntamente aquela trombeta, a palavra de Deus diz bem clara que aquele povo de os medianitas, que eram como formigas, como gafanhotos, como areia, que eram muitos,
ouviu aquele clamor, ouviram aquelas buzinas, se assustaram e começaram a matar uns aos outros. Gideão e os seus 300 não precisou nem sequer estender a sua espada sobre os medianitas, porque quem deu a vitória não foi a força do homem, mas foi o poder soberano de Deus. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite, meu irmão. Não vai ser a força do presidente, não vai ser o dinheiro, não vai ser a ciência, mas é o poder soberano de Deus, é a graça de Deus que está sobre cada um de nós, é a misericórdia de Deus que nos está presente sobre as nossas vidas. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 300 homens por meio da graça de Deus, porque Deus, Ele habita no meio da fraqueza. E Deus está conosco assim como estava com Gideão. E Deus entregou todos os midianitas na mão de Gideão. Então houve paz sobre Israel. Então houve paz sobre o seu coração. Então houve paz sobre a sua família. Então houve paz sobre a sua vida. Meu irmão, essa palavra que eu estou te dizendo, guarde. Volte ao Senhor, olhe para Ele, porque dele vem a força, dele é o poder, dele está todas as coisas. A palavra de Deus, Romanos capítulo 11, verso 33 ao 36 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro para que ele se recompensasse? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Amém.